Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, mas nós estamos recebendo agora o nosso doutor Acari, aquele que pensou em formar a Brela, aquele que vocês conhecem, que não precisa de muitas apresentações. Nós vamos ter então uma fala do doutor Acari e ele vai fazer essa última parte da nossa reunião. Doutor Acari. Bom dia a todos e a todas. É com uma grande honra que foi feito um convite para participarmos dessa atividade hoje pela manhã. Eu peço desculpas pelo atraso de novo, mas eu estava em outra reunião, em outra atividade. Mas esta é aquela atividade que eu mais gosto de fazê-la, porque aqui eu me sinto realmente em família. E vocês fazem parte da minha família. Muito obrigado. Em relação a essa condição de família, nós tivemos também o convite para participarmos desta semana das doenças raras. E nós somos de uma família de doença rara, esclerose lateral amiotrófica e as suas variantes. E eles escolheram a última semana de fevereiro, porque na última semana de fevereiro, a cada 4 anos, tem o 29 de fevereiro, que é o dia mais raro de todos. E é considerado o Dia Internacional das Doenças Raras. E nos anos que não tem 29 de fevereiro, é feita uma atividade na semana próxima de 29 de fevereiro. Por isso que 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, nós tivemos várias atividades em municípios, no Estado, e na União, essas atividades ligadas, relacionadas às doenças raras. E qual que é a importância disto? Esse foi um evento em Brasília, no dia 25 de fevereiro, um evento chamado Viver com uma Doença Rara, Dia a Dia, de Mãos Dadas. É algo que aconteceu aqui hoje, por exemplo, com esse coral agora. E, nesse evento, deveria ter a presença do ministro da Saúde. É o 4º evento de doenças raras que tem em Brasília. São 4 eventos que o ministro da Saúde, está sendo gravado, não esteve presente. Porque era de doenças raras, não era de saúde. Não era um evento de saúde. Eu acho que é assim que eu tenho que interpretar. Embora o ministro não esteja presente, outras pessoas estavam. Dentre elas, o presidente, o senador Romário, a Mara Gabrilli, a senadora Ana Amélia e a Lauda. A Lauda é presidente de uma associação chamada Maria Vitória. E essas pessoas têm feito um trabalho maravilhoso, especialmente essas 3 pessoas aqui, ligadas às doenças raras, e não só às doenças raras, a esclerose lateral amiotrófica. Um evento muito importante. Tanto que a senadora Ana Amélia, ela está com uma lei, por isso que a gente não precisa ficar brigando, Élica, em relação à inclusão da ela em qualquer uma daquelas condições, porque ela está fazendo uma lei própria só para a esclerose lateral amiotrófica. Acabou. Então, nós somos, praticamente, dentre as doenças raras, quase que únicos dessa situação, porque faz tempo que temos trabalhado com isso. E, dentre elas, para quando o indivíduo com ela for lá no perito do INSS, essa pessoa não tem que ficar voltando cada 3 meses. Que seja reconhecida a condição de doença evolutiva, irreversível, incurável, limitante, e que ela tenha os direitos dela. Essa é a lei da senadora Ana Amélia. Por isso que a gente não precisa ficar brigando muito. Plateia lotada. Havia vários deputados, senadores, representantes da área da saúde, representantes da sociedade, neste evento. É um auditório muito grande, e o auditório completamente lotado, especialmente na fala do senador Romário. Ele fez uma fala muito interessante, forte foi a fala dele, e depois a fala da Mara Gabrilli, que é uma companheira, uma guerreira, com uma resiliência. Vocês tiveram uma aula de resiliência hoje, fantástica. Eu não sei como que ela consegue fazer tantas coisas. E quando eu começo a ficar um pouquinho cansado, chateado, eu me lembro nela, e eu me lembro de certas pessoas, como essa menina que se encontra aqui na frente. Um agradecimento especial pela senhora, bem, porque eu não mereço ficar cansado, de jeito nenhum, de nenhuma forma. E essas pessoas nos ensinam
a vivermos todos os dias de uma forma intensa, de uma forma de agradecimento a Deus pela luz que Ele nos dá. Essa luz que é rara. Então veja esse mundo tão vasto, de repente só temos a Terra até hoje, que a gente acredita que tem a vida. Mas será que só tem vida na Terra? Eu acredito que não. Mas é aqui que a gente tem consciência disto. E essa é uma condição rara, a vida. Nós temos que agradecer, portanto, essa condição rara. E qual que é o conceito de raro? Aquilo que não é comum, que não se vê com frequência, que é escasso. Sinônimos como diminuto, escasso, insuficiente. Antônimos, abundante, comum, frequente, ordinário. E as fotografias, a gente pode vê-las sob diversas formas. Mas duas formas, pelo menos, a gente tem que ver. Por exemplo, uma empresa de calçados mandou 2 indivíduos importantes para fazer uma pesquisa de mercado na África, num certo país da África. Mandaram a mim, por exemplo, e o Miguel, lá para a África, para fazermos um estudo de reserva de mercado. Aí eu cheguei lá e eu vi o seguinte: todos os indivíduos andavam descalços. O Miguel viu a mesma coisa. Voltando, eu falei, olha, no meu relatório, não vai dar certo. Ninguém compra sapato lá. Aí o Miguel fez o relatório dele. Nós vamos fazer muito dinheiro. Nós vamos vender tanto sapato que vocês não acreditam. É a mesma fotografia. É a mesma coisa. Tudo depende de como a gente interpreta a fotografia. E aqui, essa árvore que está no meio desses eucaliptos, ela é rara ou ela é invasora? É igualzinha a gente. É igualzinha a doença que nós temos. Ela é rara ou ela é invasora? Quem a gente combate? Aí vai entrar o conceito da resiliência também. Alguém moraria nesse local? Alguém compraria isto? E essa é uma casa. É uma casa, lá dentro provavelmente deve ser um inferno, né? Esses animais, tigre branco, leão branco, são raríssimos. Em relação a essa condição, as doenças, elas podem ser consideradas raras também, as doenças. Olha só, quando é que nós temos mais saúde? Nós temos mais saúde em 1900 ou em 2015? E as pessoas vão falar que saúde é não ter doença. Algumas pessoas falam. Em 1900 foi feita a primeira classificação internacional de doença, havia 157 doenças. No ano de 1976, com publicação em 89, havia 2.032 doenças. Portanto, qual que era a população mais saudável? Essa de 1900 ou essa de quase 2000? Se formos considerar o número de doenças, a de 2000 tinha menos saúde. Agora, se formos fazer uma classificação internacional de doença em 2015, quantas doenças nós teremos hoje? Mais de 12 mil doenças. Então, significa que a sociedade hoje é mais doente que era há 15 anos? Ou por que a gente tem mais condições de diagnosticarmos doenças? Isso é uma reserva de mercado. É para o médico ganhar dinheiro, para o biomédico, biólogo. E, lógico, quanto mais doenças, mais eu faço a pessoa ficar atrelada a mim também. Então, tem um interesse disso. Por isso que não vai sair a classificação internacional da 11ª, porque a gente não consegue classificar mais. Um único gene, o Miguel estava comentando, tem várias doenças. E uma única doença tem vários genes envolvidos. E muitas vezes o mesmo gene, com mutações diferentes, apresentações as mais diversas possíveis, do ponto de vista de apresentação clínica. Vai ser muito difícil fazer classificação nova. Foi feita uma classificação para a psiquiatria, chamada DSM-5. Hoje ninguém escapa, tem doença psiquiátrica. E eu falei, e eu escapo. Eu não tenho nenhuma. Aí um psiquiatra falou o seguinte, olhando para o meu dedo anular, você está casado há quantos anos? 34. Com a mesma mulher? Com a mesma mulher. Então, você sofre de monogamia compulsiva. E já queria me dar o dó. Já. Então, olha só o inferno que fica em relação que é o conceito de doença. E aí que vem a história. Dentre essas doenças, aquilo que sai do normal, da homeostase do indivíduo, as doenças raras. Mas o que é doença rara? Que foi essa semana de doenças raras. É uma prevalência
de menos de 65 pessoas em 100 mil pessoas com a mesma doença. E qual que é a prevalência da ELA? Prevalência, número de pessoas por 100 mil, de 2 a 4. Além de ser rara, é muito rara do que se tem. E que afeta no seu conjunto essas doenças raras, cerca de 6% da população, portanto é uma semana para 6% da população, só que é importante. E a maior parte dessas doenças, dessas pessoas, elas sofrem de doenças cuja prevalência é inferior ainda a 1 por 100 mil. Dentre as causas, são inúmeras, e aí entram os especialistas para detectarmos as causas. Aqui são alguns exemplos de doenças raras, existentes. E alguns indivíduos falam o seguinte: tem doenças que causam muita dor, dor física, dor psicológica também, que são os transtornos psiquiátricos. Portanto, seria muito bom não ter dor. Mas a dor aguda ela é para proteger os indivíduos. A dor crônica, não. A dor crônica, ela maltrata. Mas, aquele indivíduo que nunca teve uma dor física, também ele sofre de uma doença horrorosa. Ele não sabe quando está cortando os seus dedos. Igualzinho. Ele enfia o dedo no olho e não sente a dor. É uma doença grave. Então, aquilo que é alívio para um indivíduo, é a história da árvore invasora também, causa outras doenças. E nós temos doenças de crianças, progressivas, evolutivas, do que se tem. Nós temos uma condição muito interessante, há pessoas que nos procuram porque elas não conseguem dormir, é doença. Há pessoas que nos procuram porque elas não conseguem acordar na hora certa, elas dormem demais. E há doenças que há pessoas que não podem dormir, senão elas morrem. Mal de Ondine. Elas têm que ficar acordadas o tempo todo, que se tem. E isso seria uma maldição, só que hoje a gente está descobrindo onde que é o defeito, esse defeito é um defeito hereditário, e é possível hoje até conseguir uma resposta terapêutica para esta condição. Falando-se em doenças neurológicas, nós temos as doenças raras também, que podem afetar o cérebro, que podem afetar a região dentro da coluna medula nervosa, os nervos que saem da coluna que vão para os músculos esqueléticos, e assim nós temos várias doenças neurológicas, doenças raras, todas elas com as suas histórias, todas elas com as suas complicações, e que nós precisamos trabalhar em conjunto. Não dá para separar uma única doença. Daí a semana das doenças raras, que é um trabalho em conjunto. Porque se nós fizermos um trabalho em conjunto, nós seremos um grupo muito grande. E há doenças que levam a comprometimento muito grave, rápido, de crianças também, e de adultos. Falando em doenças neuromusculares, onde nós estamos inseridos, nós temos as doenças que comprometem a medula nervosa, o nervo, contato nervo-músculo ou músculo esquelético. Dentre as doenças que comprometem a parte motora da medula, há a poliomielite. Hoje, graças a Deus, já não é rara, ela é raríssima, porque já não tem casos novos de pólio desde 1989 no Brasil, mas aqueles indivíduos que tiveram pólio estão ainda presentes. Eles são uma lembrança e uma história de um momento que a gente não pode esquecer, senão a pólio ela volta. A doença genética que compromete as células do corno anterior da medula, que podem levar a um quadro muito grave, cuja criança não se mexe e não respira, e ela morre, se não for colocada num ventilador mecânico não invasivo, porque todos os neurônios que fazem o movimento, eles morrem. E esta morte dos neurônios, ela vai nos ensinar a esclerose lateral amiotrófica, porque essa é uma doença genética, e a ela é uma doença degenerativa dos mesmos neurônios. Portanto, o ensinamento de uma doença é transportado para a outra, e vice-versa também. Nós temos essa doença chamada atrofia muscular espinhal numa forma menos grave, que é a forma intermediária, mas as crianças não andam, porque quase todos os neurônios morrem, mas alguns sobrevivem. Por isso que na esclerose lateral amiotrófica a gente observa certos indivíduos um braço completamente sem força e uma perna um pouquinho só fraca. Seria uma forma intermediária dessa doença, ou ainda uma condição menos grave ainda, onde os indivíduos têm até uma atividade de vida diária quase independente. Elas vão nos ensinando por que a mesma doença tem uma forma muito grave, menos grave e menos grave ainda. Se eu conseguir entender esse processo e transportar esse entendimento para ela, estou criando um remédio, que é o que o Miguel comentou a respeito das transposições das propostas terapêuticas.
E, eventualmente, uma doença que tem nada a ver com outra, ela traz explicações, como a neuropatia hereditária chamada Charcot-Marie-Tooth. É uma doença de nervo. Mas, entendendo por que essa doença aparece, que leva à atrofia desse jeito, pode ser que eu consiga trazer remédio para a esclerose lateral amiotrófica também. Então, são doenças raras, uma auxiliando no entendimento da outra, até na sua proposta terapêutica. Há uma outra doença rara que afeta os nervinhos, que é o depósito de uma substância chamada amiloide, que é uma proteína que se deposita nos nervos, que faz com que as pessoas tenham uma fraqueza intensa, alteração da sensibilidade e muita dor. Intensa dor. Quando nós diagnosticávamos isto, doença evolutiva, irreversível, incurável, extremamente dolorosa. Hoje tem remédio para ela. E esse remédio pode ser que traga para nós também uma alternativa terapêutica para a condição chamada esclerose lateral amiotrófica. Fazendo parte ainda das doenças raras, aquela doença que compromete entre o nervo e o músculo, que é a miastenia. As pessoas têm fadiga, cansaço, queda da pálpebra, visão dupla, dificuldade para mastigar, engolir, falar, sai pelo nariz, e fraqueza no braço e perna. E é pior no decorrer do dia. À tarde a pessoa fica muito pior, mas já tem remédio para ela. Nós temos que nos aproveitar, portanto, das descobertas dessas entidades para trazermos medicamento para outras enfermidades. Temos as doenças do músculo, distrofia muscular de Duchenne, crianças do sexo masculino que desenvolvem essa doença. Elas são normais até os seus 4, 5 anos. Quando começam a ter dificuldade para marcha com báscula, de bacia, elas começam a cair, para se levantar, dificuldade para se levantar. Aos 12 anos, cadeira de rodas. Aos 18, 19 anos, elas estão morrendo por alteração respiratória ou cardiológica. Mas já está sendo modificada essa história natural dessa enfermidade. E ela é grave porque as células, elas morrem por necrose. Mas o organismo, ele conspira com a vida. O Beni comentou isso hoje. Conspira com a vida. Tem necrose, eu regenero. Tem necrose, eu regenero. Só que a velocidade de necrose é muito maior que a velocidade de regeneração. Eu tenho que criar, portanto, um mecanismo para diminuir a velocidade de necrose e possibilitar que a reparação seja mais efetiva. Talvez esteja aí também a resiliência no tocante ao aspecto reparação, regeneração. Essa doença nos ensina. Temos uma doença chamada doença de Pompe. Pompe, o indivíduo holandês, Johannes Cassianus Pompe, deve ver o nome dele, médico. Ele era do exército, trabalhava no laboratório com forma gráfica e estimulador elétrico, que é a eletromiografia. E do laboratório ele fez uma base de telefonia e de rádio para saber os passos dos alemães na Holanda. Então ele tornou-se um indivíduo da resistência holandesa contra a invasão alemã. E no dia 11 de abril, através destas formas, eles conseguiram emboscar alguns soldados alemães. Mas para cada soldado morto, 6 indivíduos holandeses, não relacionados aparentemente, foram assassinados. No dia 11 de abril ele foi assassinado. No dia 12 de abril foi a libertação da Holanda. Então ele faleceu no dia antes. E ele deixou um legado, que é a descrição da doença que é conhecida com o nome dele, doença de Pompe. Doença que, quando ela se inicia, a criança fica com fraqueza, alteração cardiológica, respiratória, e ela morre antes de 2 anos de idade. Agora, a gente já tem remédio, antídoto para ela. Doença rara. Nós vamos aprendendo quais são os antídotos para essas condições clínicas. Portanto, um apanhado geral dessas doenças, o que é que elas têm em comum? São doenças crônicas, sérias, degenerativas. Elas são incapacitantes, elas causam um nível de dor e sofrimento muito grande. Até agora, poucas delas, a gente pode falar que tem um tratamento que interrompa a evolução dela, cura nenhuma delas ainda, e que afetam essas doenças a qualidade de vida e a esperança de vida dos indivíduos, e elas são pouco reconhecidas. Por exemplo, uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, do primeiro sintoma ao diagnóstico, são 12 meses em média. Do primeiro sintoma ao diagnóstico, são 4 médicos em média. Porque não tem nenhum exame que nós façamos que dê diagnóstico de certeza dela. E quando o diagnóstico foi feito, já tem muito comprometimento.
Esse é o grande problema. Eu tenho que proteger os neurônios. Daí a necessidade de nós reconhecermos os marcadores biológicos precoces de doença, para que nós possamos fazer uma intervenção precoce. E dentre as características comuns ainda, essas doenças têm a dificuldade de diagnóstico, escassez de informação, mas ainda preconceito do profissional da área da saúde, porque a pessoa vai se queixando de fadiga. Se ela se queixa de fadiga, se ela for mulher e solteira, mulher e solteira, olha o preconceito que aparece. É verdade. Se queixa de dor, mulher solteira, vai casar com Sara. Preconceito. Pode ser que seja verdade, mas é preconceito do que se tem. E essa forma que a gente faz. Nós somos muito preconceituosos. Há dificuldade na orientação para profissionais da área da saúde, de uma forma qualificada. Há problemas no acesso a cuidados de saúde de alta qualidade. Há pouca investigação. Há dificuldades de inserção profissional e cidadania. A gente fala muito a respeito disso, só que atuamos muito pouco. É frequente associação com deficiências sensoriais, motoras, mentais. Há uma vulnerabilidade no psicológico, social e econômico. E ainda não temos uma legislação protetora. É isso que essa sociedade lá estava fazendo em Brasília, que é muito importante. E quem que leva a estimulação para que ocorra aquele tipo de evento? A população. Se nós ficarmos quietinhos, sossegados, nada vai mudar. Então, nós que somos os agentes modificadores. E nós temos que ir onde é que se encontra a informação. A formação e a legislação. Brasília é o centro do poder. Então, é lá que a gente tem que mexer. É lá que a gente tem que fazer as nossas inserções, e atuações e ações também. Para que ocorra a condição chamada de tratamento. E quando se fala tratamento, vamos na origem da palavra. No Hawaii, dicionário Aurélio Hawaii também, é o ato ou efeito de tratar. É a maneira de tratar alguém. É a maneira de operar sobre certas matérias que se deseja transformar. Transformação. Tratamento é transformação. Então, nós temos que transformar uma condição numa condição outra, melhor. Isso é tratamento. E esse tratamento tem que ser sob uma forma protetora ou regeneradora, célula-tronco, ou aumento da plasticidade. E plasticidade não é só no sentido físico, é mental também, que é resiliência. E a parte sintomática, no mínimo, melhorar o sintoma que seja limitante para os indivíduos. E para se fazer um tratamento hoje, há necessidade da multidisciplinaridade. Por isso, quando se fala em doenças raras, nós não estamos falando mais só na parte médica. Nós estamos falando em outros profissionais ligados a essa condição, e especialmente, por exemplo, na ELA, é o assistente social. E especialmente na ELA, é o jurídico. Saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual, social e jurídico, que não está na lei. Não há saúde com injustiça. De jeito nenhum. Então, tem necessidade de procurar a justiça. E por isto que o tratamento ele é multidisciplinar, e são vários profissionais que se agregam a essa condição. O jornalista, que nos ajuda muito. O professor, que nos educa. Tudo começa por ele. Se vocês estão lendo esse quadro, agradeçam aquele professor da pré-escola e do primeiro ano. Pensem, rezem por aquele professor. Olha que coisa linda, que é a interpretação. E é o profissional mais mal valorizado existente. E, logicamente, que existem outros profissionais. E esses profissionais vão trabalhar para as condições chamadas terapêuticas. Dentre elas, medicamentos. Medicamento é uma parte. Mas existem várias outras propostas terapêuticas. Uma cadeira mais adaptada, um ventilador, um comunicador, daí para frente. E aí vem os medicamentos para as doenças raras. Se são doenças raras, são os medicamentos órfãos. Porque o laboratório, para introduzir uma medicação, que o Miguel comentou, esse laboratório tem que escolher entre todas as moléculas, qual molécula que ele vai investigar. Isso é caro, muito caro para se fazer. Então, ele tem que dar o passo certo. Se ele não der o passo certo, ele fale o laboratório e as ações despencam. Petrobras, por exemplo. E os medicamentos órfãos, eles têm que ser protegidos. Porque se o laboratório, se ele vai escolher uma medicação, ele vai escolher a medicação para o quê? Para aquilo que é comum. Pressão arterial, depressão, dor,
Ele não vai escolher uma medicação para uma doença rara e muito rara. Não vai. A não ser que tenha benefícios em relação ao abrigo da lei. Portanto, tem necessidade desse laboratório ter certo benefício. Uma medicação hoje, trabalhada, até chegar na prateleira de farmácia, ela custa próximo de $1 bilhão. E esse 1 bilhão tem que ser dividido pelo número de pacientes. Quanto mais raro, mais caro será o medicamento para aquele indivíduo. Para as doenças raras hoje, como esclerose lateral amiotrófica, uma medicação desta, chegando na prateleira de farmácia hoje, ela custará ao redor de 60 a 70 mil reais por mês. Isso mesmo, é um carro, por mês. Um belo carro. Não é um carrinho qualquer. Um belo carro. Quem que paga? Por isso que entra o aspecto legal. Tem necessidade disto. E para que a gente consiga ter uma medicação, o Miguel comentou muito bem, nós temos que fazer um bom ensaio clínico. Nós temos que escolher o procedimento terapêutico. Essa escolha, ela é feita de tudo aquilo que a gente tem na biblioteca nossa de medicamentos. Nós escolhemos alguns, fazemos estudos em animais, pré-clínico. Agora, acabaram de destruir, por exemplo, de eucaliptos, uma produção de 20 anos de pesquisa. Acontece isso com uma certa frequência também. Aí, depois que passa nessa fase pré-clínica, vem para a fase 1, que é no voluntário sadio. Depois vai para uma fase 2, que é no paciente. Depois vai para uma fase 3, metade usa remédio, metade placebo. Funciona, parece. Aí vai para a fase 4, para ver efeito adverso, para verificar se o efeito adverso não é pior do que o possível benefício do medicamento. Só assim que solicita o registro. Se a medicação ela é feita nos Estados Unidos e na Europa, aí tem que trazer esse registro para o Brasil. Isso demora 20 anos. 20 anos. Ou seja, quando se fala de célula-tronco, que o Miguel estava comentando, é isto também. É do mesmo jeito. Tem todo um trâmite legal. E quanto mais segurança se coloca, mais tempo se demora. Esse é o pagamento em relação ao tempo também. E por isso que custa, quando chega no finalzinho essa medicação, uma fortuna. Portanto, o Estado, ele tem um compromisso muito grande com a gente. A saúde é um direito do cidadão. Eu não falei doença, eu falei saúde. E é um dever do Estado. Ele tem esse dever, portanto, de manter essa condição. Só que as doenças raras não eram contempladas, de nenhuma forma. Aí fizemos a primeira reunião em Brasília, a segunda e a terceira, que foi no ano passado, e depois dessa terceira reunião, foi da segunda para a terceira, a portaria 199, 30 de janeiro de 2014, já reconhece as doenças raras. Sob uma forma de portaria, não de lei. Aí, em 12 de fevereiro, já foi feita uma atualização a respeito do que é doença rara. Já não somos mais desconhecidos. Já somos reconhecidos, portanto, sob uma forma de portaria, que é o aspecto legal. E essa portaria tem seus artigos todos, e esse artigo, ela mostra o seguinte, artigo 45, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, o perito do INSS e outros profissionais, eles não podem desconhecer mais. Já é reconhecida essa condição. E no seu artigo 196, mostra-se que a saúde realmente é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais. E o dever do Estado garante aos seus cidadãos o direito à saúde. E por causa disto é que entra a história jurídica. Esse é um direito nosso. Nós não temos que ter medo disto. Só que como a gente consegue isto? Daí a informação. É educação. E essa informação e essa educação, ela faz com que nós tenhamos também uma informação e educação nos aspectos farmacêuticos. A assistência farmacêutica, ela deve ser universal, igualitária. Ou seja, todos são iguais perante a lei. E o que a gente vê em portaria é que eles liberam certas medicações para certos CIDs. Exemplo, a azatioprina libera para miopatia inflamatória, mas não libera para polirradiculoneurite. É um absurdo. Todos são iguais. Só que, de repente, soltaram uma portaria que só beneficia uma parte da população. Imunoglobulina dá para miopatia inflamatória, mas não para polirradículo crônica. É um absurdo.
É igualitário, está escrito lá. Só que o porteiro ele não lê desse jeito. Por isso que há a necessidade de a gente brigar para que realmente a lei ela seja lida de uma forma, interpretada de uma forma correta também. E os medicamentos órfãos, eles representam componentes de medicamentos de dispensação excepcional. E tem que ser garantida a liberação dessa medicação sob uma forma igualitária. Se tem remédio especial para câncer, se tem remédio especial para imunossuprimidos, remédios especiais para os indivíduos de transplante, por que não para essas doenças de uma forma igual? É isso que a gente quer brigar, e estamos brigando também para isto. E cabe ao SUS e ao governo que essas ações elas sejam realmente garantidas aos cidadãos sob uma forma de direito. Isso está no tocante ao aspecto dignidade. E qual que é o conceito de dignidade? Tais objetivos fundamentais em que o Estado democrático de direito se assenta e o faz em busca da justiça social. Isso é dignidade humana. É a justiça social. Se estiver fora disto, a vida já não é digna. Poxa vida, a gente não pode aceitar essa condição de vida não digna. Isso acontece nas pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Esse é um paciente querido nosso, com esclerose lateral amiotrófica, e que ele não teve, em nenhum momento da vida dele, qualquer ação colocada na época, aceita pelo Estado. Ou seja, ele teve 3 anos de um momento indigno na vida dele. Indignidade patrocinada pelo Estado. A gente não pode aceitar isto. Nós estamos, são 12 anos depois disto, as coisas mudaram, mas não muito como nós gostaríamos que tivessem mudado. É uma doença evolutiva, assim como esse indivíduo, que a doença nos Estados Unidos é conhecido com o nome dele, Lou Gehrig, embora famoso, embora rico, ele morreu sem a proteção do Estado. Mas na época não tinha lei. Mas as coisas continuam acontecendo igualmente 70 anos depois. É igual. Nós não podemos aceitar essa condição. E essa doença, ela é conhecida com o nome dele porque ele era um famoso jogador de beisebol. E os Estados Unidos adoram o esporte. E essa doença tem uma certa relação com o esporte, e daí que o Romário entrou na jogada. E o Romário entrou na jogada por quê? Porque ele começou a perceber que certos amigos dele desenvolveram a doença. Dentre eles, o Washington. Quem conhece futebol aqui, que seja do Rio de Janeiro ou do Paraná, conhece a dupla Washington e Assis, casal 20. Um centroavante fantástico, fazedor de gols, e esse indivíduo muito forte, ele começa a ter a história clássica da esclerose lateral amiotrófica. Mesmo muito forte, a doença foi implacável para ele. E o Romário acompanhou a história dele, e esse acompanhar fez com que ele se envolvesse em relação às doenças raras. Ele tem um aspecto familiar também, mas ele abraçou a esclerose lateral amiotrófica e conseguiu colocar naquele evento a ela como uma daquelas puxadoras para as doenças raras. Para tentarmos identificar nessas doenças raras suas causas. No tocante ao aspecto ela, a gente tem uma ligação com parte alimentar, por exemplo, esse morcego que come um fruto, esse fruto que é um coquinho, esse coquinho tem um aminoácido excitatório. Aminoácido excitatório, ele dá vida, mas se excitar muito, dá morte. Você está apaixonado ou está amando? Sorte, porque paixão mata. Paixão é aminoácido excitatório. Tá? No momento, uma delícia, e mata depois. É igualzinho esses aminoácidos excitatórios. Tudo aquilo que dá vida demais, dá morte. Sol demais, dá morte. E assim vai. Tudo que é demais, dá morte. O que aparece? O bom é o equilíbrio. Amor é equilíbrio. O que aparece? E a melhor forma de amar qual é? Com a melhor forma. Melhor forma? Perdoar sempre. Sempre. Lógico, não é? Lógico, não fica cobrando demais. Isso é amor. Quem cobra demais é paixão. O que se tem. E esse bichinho, comendo esse coquinho que tem esse aminoácido, nesse coquinho do aminoácido vai para a carne dele, e o indivíduo entra na cadeia alimentar comendo esse morcego. De onde que vem esse aminoácido? Da seiva, da raiz, da água de uma bactéria, cianobactéria. E lá naquelas Ilhas Marianas, a ela
é muito comum, relacionada ainda com Parkinson e Alzheimer, 3 doenças degenerativas. E o que nós estamos fazendo agora com as águas nossas? Está faltando. De onde está vindo água? Do fundão da Cantareira. Do fundão da Cantareira, da represa Birins, vai começar a chegar. Que cor que é a água da Birins? Verde. E que cor que é a cianobactéria? Verde. E o que faz a cianobactéria? Aminoácido excitatório. Ou seja, nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar. A doença nos ensina. E a doença nos ensina não só a parte individual, mas também medidas públicas e de modificação comportamental. Então, nós temos que mudar muito o comportamento nosso. E esse aminoácido faz com que, dentre outras condições, o neurônio morra. Sabemos hoje que a doença não é de uma causa única, ela está envolvida com aspectos genéticos, coisas do meio ambiente, coisas que nós fazemos ou não fazemos, é que chega ao processo de degeneração. Sabemos hoje que a doença não é só de uma célula só, ela é de várias células. Nós temos que viver em equilíbrio. E esse desequilíbrio é que causa a doença. Portanto, quando se fala em tratamento, o tratamento não é único. O tratamento não é só com o remédio. O tratamento começa com modificação nossa, comportamental nossa também. Senão, caso contrário, não tem tratamento. O Riluzol é um medicamento que dá 3 meses a mais de sobrevida. É muito pouco. É muito pouco, aparentemente. Mas vamos supor que o mundo termine agora. É bom? Pode ser, sei lá eu. Mas, poxa vida, eu não fiz tudo ainda que eu tinha que fazer. E se Deus... errei. Está no período de inverno, você tem 1 hora a mais de vida. Essa hora a mais de vida é válida, não? Nossa Senhora, quanta coisa legal que eu vou conseguir fazer nessa hora. Pedir perdão. Pelo menos. Não é assim? Não valeu a pena? E 3 meses de 1 hora a mais? Nossa! As coisas modificam. É a história do sapato e sem sapato, do calçado para o descalço. É do mesmo jeito, é a mesma fotografia, só que as coisas modificam. Em relação a esses 3 meses a mais, eles criaram esperança nas pessoas. Isso foi muito bom porque o laboratório começou a investir, interferir e procurar outras fontes terapêuticas, dentre elas aquelas que já se encontram nas prateleiras de farmácias, e vamos fazer as pesquisas para essa condição. Só que certas medicações, elas não estão em prateleira, elas estão ainda sendo desenvolvidas. Elas estão lá na Europa, estão lá nos Estados Unidos, e essas medicações, elas estão naquela fase 2 ou na fase 3. Agora, vamos supor que lá na Europa, na França ou em Portugal, tem uma medicação em fase 3, e a fase 3 mostre que ela modifica a história da doença. Mas da fase 3 para chegar no Brasil, são 6 a 7 anos. Ave Maria, isso mesmo. Avião. E eu vou ficar esperando 6, 7 anos? E a lei? Como que é essa lei? Nós não temos proteção ainda para essa lei. Mas será que eu posso brigar para que eu tenha acesso a essa medicação, mesmo sem ter registro dela, lá na Europa, ou lá na América do Norte, e nem na Anvisa nossa? Aí entra a história do tratamento sob uma forma de medicamento experimental, e esse medicamento experimental dando resultado, compassionate use, ou uso com paixão. Compaixão aqui não é compaixão, paixão essa que você está pensando, não. Compaixão é compaixão mesmo. E não é pena, não é dó. É você se doer pelo outro. Ou seja, o profissional da saúde, ele entra no corpo do outro, na cabeça do outro, na história do outro. Puxa vida, vamos tentar ajudar. Isso é com compaixão, que é o compassionate use. E esse compassionate use está dizendo o seguinte, que eu posso entrar em contato lá com a EMEA, que é o órgão regulador europeu, ou pelo FDA, que é o órgão controlador americano, e que eu tenha a possibilidade de trazer essa medicação, mesmo ainda sem registro. É isso que a gente quer agora em Brasília. Por isso que aquela bancada estava reunida. Porque não basta ter célula-tronco sendo feita em certo local, se eu não tiver acesso a ela. E não é justo cobrar 60 mil, 80 mil, 100 mil reais por mês por um remédio deste. Então, nós temos que brigar, portanto, para que todos, isso está na lei, todos são iguais na lei. E nós temos que procurar essa condição igual, portanto. Então, o uso compassionado desse jeito tem sido discutido de uma forma intensa. E nós estamos procurando fazer com que essas condições que já estejam em lei, elas sejam aplicadas
nessa situação também. Porque, caso contrário, se eu, como médico, prescrever um medicamento que não tenha registro, eu sou processado. Porque eu só posso prescrever aquilo que tenha registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Reguladora aqui no Brasil. Caso contrário, eu não posso prescrevê-la. Mas eu tenho que procurar na lei uma forma que eu não entre numa ilegalidade que apareça. Mas, de novo, é o seguinte, eu não posso ficar esperando o remédio chegar. Eu tenho que procurar a forma de continuar a viver. E agradecer todos os dias da vida da gente. E essa forma foi o início dessa reunião de hoje, que foi apresentada. Como que é a reunião? Eu tenho que procurar mecanismos de vida, de agradecimento, o tempo todo. E como que eu me fortaleço em relação a essa condição, mesmo tendo uma doença. E o conceito de saúde não se coloca lá no conceito que a pessoa tem que estar isenta de doença. Então vamos ver aqui. A senhora é saudável? Tem doença? Se eu conversar com a senhora 10 minutos, vou descobrir 20 doenças. A senhora tinha saúde até conversar comigo. E esse é o médico que aparece. Esse é o médico. Então veja como que é engraçada essa história toda. Ou seja, não é com presença ou ausente de doença que a gente vai se sentir ou não saudável. Saúde está dentro da gente. Não é a doença que faz com que a gente tenha. E essa senhora é uma senhora que é tetraplégica. Ela não movimenta nada, exceto. O táxi chegou, meu? O meu táxi não? Vocês estão querendo que eu vá embora? Tudo bem. Obrigado. Desculpa, tá? Vocês estão mandando embora, né? Tá vendo? Hã? Não, ele falou que o meu táxi chegou. Tchau, lindinha. Desculpa, bem. Imagina. Tchau. Vai com Deus. Obrigado, bem. Então, tchau. Yeah. Bom, ele me deixou aqui, então tudo bem. Vocês vão ter que me aturar um pouco mais. E essa senhora tem esclerose lateral amiotrófica. E ela só mexe um pouquinho o olho esquerdo. Só um pouquinho. Isso já faz anos já. Já são 8 anos que ela só continua a demonstrar que ela está aqui através de um pouquinho de movimentação do olho esquerdo. Ela tem saúde? Dona Leide tem saúde? Não? Tem. Mas, será que saúde é comunicação? Bom, tudo bem, mas eu falei saúde, não falei vida. Então, veja lá. E como que você mede saúde nela? Como se mede saúde num certo indivíduo? Nós temos escalas de saúde, escalas de não sei do que, escala de qualidade de vida, escala de dor, escala não sei o quê. Será que é através de uma escala que a gente vai ter saúde? Essa mocinha aqui, será que ela tem saúde ou não tem saúde? Tem. Porque casada, né? Que aparece. Ela expressa saúde, né? Não só ela, né? Ela, o esposo dela, também eles expressam saúde. Tem alegria, mas será que saúde é alegria? O palhaço seria o mais saudável de todos, né? O que você tem lá? Mas é que ele está no palco, né? É que se encontra lá. Então, e veja que o conceito de saúde é difícil de ser medido, mas não é tão difícil, não. Vou mostrar para vocês como se mede saúde. E essa senhora, ela está viva porque ela está com traqueostomia, ela está com um ventilador mecânico, ela está com um aparelho que auxilia na tosse, ela tem uma gastrostomia, que faz a alimentação, ela tem uma sonda vesical. E como que ela consegue comunicação? Com a filha, uma cuidadora excepcional, linda, maravilhosa, a cuidadora dela. Então ela consegue se comunicar com placas de outros jeitos e ela consegue fazer poesias. E as poesias estão indo para outro livro agora. E agora já não é livro de poesia mais. É do cotidiano dela e com a representação do cotidiano. E as poesias todas têm equilíbrio entre o positivo e o negativo, a dor e sem dor, mas sempre domina no finzinho algo muito interessante. Meio-dia tem noite, meia-noite tem dia, metade da noite não é do dia, em noite de sol tem lua no dia, ninguém diria que a vida é vazia, e viva a poesia, bom dia. Ela cumprimenta a gente. E o cumprimento do bom dia nada mais é do que luz, a iluminação. E quando a gente fala bom dia para alguém,
Não é um bom dia, simplesmente bom dia. Você está agradecendo a pessoa, a luz que ela está trazendo para você. Se ela está trazendo luz para você, você tem consciência que você está vivo. E que lindo que é sentir-se vivo. E ela faz isto. Toda vez que você vai lá, puxa, eu estou vivo. E como é linda a minha vida, sob uma forma de estar vivo. E assim, no ano passado, nós tivemos um momento interessante, de julho em diante. Aquela história do desafio do balde com gelo. De jogar gelo com água na cabeça, tal, aquela brincadeira que começou, foi um viral fantástico. Certas pessoas questionaram, mas foi muito interessante, porque através de uma brincadeira, mostrando que existe doença rara e que nós precisamos dar uma resposta à sociedade. Nós vivemos em sociedade. E essa forma de viver em sociedade, vários indivíduos, famosos e não famosos, tomaram o seu banho. Nós tivemos agora em janeiro o filme a respeito de Stephen Hawking, que representa o caso mais longevo de esclerose lateral amiotrófica. O Stephen Hawking, quando ele teve o diagnóstico de ela, já veio com um prognóstico, porque os europeus, os americanos, eles dão diagnóstico e prognóstico já. Doença evolutiva, irreversível, incurável e fatal. Como se tivesse alguma doença que não fosse fatal. Ou seja, como se tivesse alguém que não fosse viver o resto da vida, sem nunca morrer. O problema dele é que disseram que ele ia morrer em 3 anos e meio, 4 anos. O primeiro médico morreu. O segundo morreu. O terceiro morreu. Quem quer ser médico dele hoje? Dá azar? Dá azar? Foi feito o filme. E ele é que aprovou o que estava no filme. Estava lá. E o ator principal ganhou agora o Oscar. Quem não assistiu, assista. Vale a pena. Vale a pena não só para a história de uma pessoa mais longeva, não é isto. O que a dona Lady e o Stephen Hawking eles têm em comum? Eles têm em comum algumas coisas. Primeira delas, eles mantêm a esperança. Esperança não é desejo. Desejo é aquele, eu quero sair com a Gisele Bündchen. Isso é desejo. E o dia que sai, uma tábua. Desejo decepciona. E para cada 10 desejos que temos, só um é satisfeito. Tem 9 frustrações. Essa é a média. E quando satisfeito é nada daquilo. Esperança não. Esperança é um sentimento maravilhoso que está dentro do coração da gente. A esperança ela veio para contrabalançar todas as perdas e todas as imperfeições que nós temos. A esperança não é rara. Esperança é antônimo de raro. Agora, para certos indivíduos, torna-se muito rara. Então, nós temos que procurar, dentro do coração da gente, a esperança para se tornar comum. E quando nós falamos raro, é aquilo que é algo extremamente improvável, algo único e imprevisível. Aqui, dá para apagar a luz aqui, não? Abraão, dá para apagar? O que vocês estão vendo aqui? Obrigado. Está ótimo. O que vocês estão vendo aqui? Uma montanha. E realmente é o Lago da Birmânia. E essa imagem só acontece uma vez ao ano. Um evento extremamente raro. Eu vou colocá-la em pé. E uma mão interposta à outra é a forma que a gente utiliza para agradecer. Então, nós temos que fazer isso todos os dias, para agradecer a Deus. E agradecer as pessoas importantes da nossa vida e as pessoas que estejam ao nosso lado. E assim eu termino a apresentação com vocês, com um agradecimento especial. Muito obrigado.